Vamos falar sobre a situação da Covid aqui em São Paulo, né? A gente está voltando para um momento em que várias pessoas que estão aqui no nosso entorno, no trabalho, amigos, familiares, um ou outro caso de Covid já volta a surgir entre essas pessoas. Até agora, na maioria dos casos, o que a gente tem de relato aqui são casos leves. Mas está na hora de ligar um alerta, a gente mantém os cuidados, o que a gente faz com essa informação? É importante a gente discutir esse assunto, não para criar alarde, mas para justamente te deixar por dentro, te deixar a par da situação da pandemia aqui em São Paulo. Pandemia que, ao que tudo indica, está de fato arrefecendo, está passando, mas ainda não acabou. É por isso que a gente vai falar com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, novo secretário, não tão novo assim, mas que assumiu aqui a pasta definitivamente recentemente, o Luiz Carlos Zamarco, que está ao vivo com a gente na Rádio Bandeirantes. Secretário, obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ana Paula. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, secretário, eu vou começar por essa pergunta, então, que eu comentei aqui no ar antes de chamá-lo. É um momento para alarde em relação a esse aumento de casos de Covid? Ou, na visão de vocês, é algo que já era esperado? Porque a gente teve aí 2 feriados na sequência, né? Um deles com carnaval fora de época. Como que vocês estão analisando esses números da pandemia aqui em São Paulo? Então, Ana Paula, o nosso cenário na cidade de São Paulo, nós estamos acompanhando nos últimos 20 dias, né, que dá um espaço de das festividades e após, e o nosso número de atendimento, ele ainda não aumentou, ele continua estável exatamente como ele vinha ocorrendo nos dias anteriores às festas, e inclusive o número de internação. A cidade de São Paulo, a pandemia ela continua controlada. Acredito que seja por conta da adesão da nossa população à vacinação, né? Nós continuamos monitorando todas as regiões, verificando os casos de Covid que tem. A nossa média de atendimento de Covid ela tem ficado na faixa de 150 atendimentos por dia de pacientes com suspeitas de Covid. A nosso número de internação, de pedido de internação, ele vai de 0, 1, 2, no máximo 2 pacientes, e vários dias 0 pedido de internação. A nossa taxa de ocupação nos leitos, ela tem ficado de 20 a 30, não aumentou absolutamente nem nos leitos de UTI e nem nos leitos de enfermaria, comparando que no nosso pico da pandemia nós tínhamos 1.475 leitos de UTI, com uma taxa de ocupação de quase 90%. Hoje nós temos 296 leitos de UTI reservados para atendimento de Covid, com uma taxa de ocupação ficando entre 12% a 20% no máximo. Então, o cenário na cidade de São Paulo, ele continua estável, não houve aumento na capital até o momento. Ótimo, essa é uma boa notícia. O que a gente tem de aumento, principalmente, tem sido levantado aí, apurado pelas farmácias, né? Indicando um número cada vez mais positivo de pessoas que vão à farmácia fazer o teste e saem de lá com a confirmação de que estão, de fato, infectadas, de que pegaram a Covid, mas são casos mais leves. E esses números que o senhor traz aqui para a gente comprovam isso também. Agora, sim, diante desse número maior de pessoas se infectando, mesmo que sem a necessidade de hospitalização, de internação, até mesmo de uma consulta médica, muitas vezes é o caso de ficar em casa, quietinho, se alimentar bem e logo retomar a rotina, que tipo de recomendação que a Secretaria Municipal da Saúde dá aqui para quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes? Que tipo de precaução que eu posso ter para evitar passar por uma dor de cabeça nesse momento? Bom, primeiro que todas as pessoas procurem as unidades básicas para fazer a dose adicional da vacina de Covid-19. Isso é muito importante para a gente continuar monitorando, controlando a doença enquanto a pandemia não acabou, né? Como você mesmo falou, o vírus continua circulando na cidade, causando formas mais leves. Essas formas mais leves, nós acreditamos, inclusive, é por conta da vacinação, das pessoas estarem vacinadas. Então, é importante as pessoas procurarem as unidades para fazer a dose adicional, que está disponível em todas as nossas unidades de saúde, e continuar com os cuidados gerais, né? Com a higienização, evitar lugares fechados, com muita aglomeração, enfim, os cuidados que nós já recomendamos desde o início da pandemia. Uhum. Apesar da gente ter liberado a máscara, ter flexibilizado bastante
por conta das pessoas terem vacinadas, mas importante fazer a dose adicional. É muito importante isso. Então, e o senhor inclusive reforçou isso 2 vezes, imagino que porque tem ainda pessoas com as doses em atraso. O senhor tem algum balanço disso, das pessoas que estão com a terceira, ou até mesmo segunda dose, enfim, que estão atrasadas aqui em São Paulo? Nós estamos com as doses adicional com 75% de doses aplicadas. Estamos com uma quantidade boa, mas é importante chegarmos a 100% como nós chegamos com a dose D1 e D2. E a segunda dose adicional, no atual momento, a gente está numa faixa de 10%. Então, a população está procurando, ela está vacinando, mas a gente reforça, porque à medida que os sintomas estão leves, que a gente aumentou a flexibilização, as pessoas tendem a se descuidar. E é muito importante não descuidar em relação à vacinação. Ótimo, bem lembrado mesmo. Agora, por falar em vacina, secretário, nesse fim de semana, o estado de São Paulo e a capital também participou, o estado e a cidade fizeram um dia D de vacinação, né, contra a gripe, contra o sarampo também. Como é que foi a adesão a essa vacina, secretário? Principalmente a questão aí do sarampo, né, que tem sido uma preocupação nos últimos anos, porque a adesão tem sido cada vez mais baixa. Nós conseguimos, nesse sábado, foi uma adesão muito boa, foi um sucesso essa vacinação, com todas as nossas unidades abertas, a população, como sempre, a população de São Paulo aderiu à vacinação. É importante a gente levar as crianças para serem vacinadas, porque o vírus do sarampo está circulando no estado de São Paulo. Na capital de São Paulo, nós já tivemos um caso esse ano, então a gente está aplicando, além das doses que as crianças que estão com as carteiras de vacinações em dia de 6 meses até menores de 5 anos, nós estamos aplicando uma dose extra de vacina de sarampo por conta desse vírus que está circulando no estado, né? E fizemos uma atualização de toda a carteira de vacinação, atualizando as demais vacinas, porque nós estamos na cidade de São Paulo com o número de internação de crianças com síndrome respiratória por outros vírus bastante aumentado. O período é sazonal, nós sabemos que isso acontece nessa fase do ano, mas o importante é que as crianças estejam vacinadas com a carteira de vacinação em dia para evitar que elas desenvolvam a forma grave dessa doença. Então a gente faz um apelo aos pais que procurem as unidades básicas, se não puderem durante a semana porque estão trabalhando, irem no final de semana nas UBSs e AMAs integradas. E no finais de semana, inclusive, nós estamos aplicando nos parques e na Avenida Paulista a vacina para as crianças, tanto para fazer a atualização das carteiras, quanto a vacina de sarampo. Ótimo, que boa notícia, que bom que a adesão foi grande e que continue assim pelo restante da campanha. Agora, secretário, para a gente encerrar aqui, como é que vai ficar a situação do passaporte da vacina de Covid aqui em São Paulo, né? Porque a gente ainda tem o pedido para apresentar essa carteirinha, o comprovante de vacina, para adesão a cursos, para entrar em espetáculos, em grandes eventos. No Rio de Janeiro, essa medida foi abolida na semana passada. Aqui em São Paulo, a gente tem alguma coisa no horizonte para as próximas semanas ou a intenção da prefeitura é manter a exigência desse comprovante? Por enquanto, nós estamos mantendo a exigência do comprovante da vacinação, né? Estamos avaliando, até por conta dessa matéria que que você acabou de dizer, que tem aumentado o número de casos, a gente ouviu que tem aumentado o número de casos no estado de São Paulo, então vamos observar mais alguns dias para verificar se isso é possível ou não. Mas a ideia, por enquanto, então, é manter esse comprovante de vacina obrigatório, né? Por enquanto, nós estamos mantendo. Bom, tá certo. Vamos acompanhar então esses números, torcer para que logo, logo eles voltem a cair, né? Que seja só um reflexo desses feriados e depois os números voltem a cair ainda mais. Agradecer ao secretário municipal da Saúde aqui de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco. Obrigada pela conversa com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Agora 1h32.